Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na indústria de desenhos. Hoje eu queria dar continuidade a um assunto que eu comecei a trabalhar com vocês. Na verdade, eu dei algumas noções básicas para vocês num vídeo aí algumas semanas atrás. Vai estar aparecendo aí no card, tá? Sobre o desenho do corpo humano, a estrutura do corpo humano, tá? Se vocês não viram esse vídeo, deem uma olhadinha no card que está aparecendo aí em cima, tá? Que vale bastante a pena e vai ajudar muito na compreensão desse vídeo aqui. Na verdade, esse vídeo aqui eu quero mais mostrar para vocês como vocês podem estar trabalhando aquela ideia que eu passei para vocês no vídeo lá atrás, né? Lá eu passei só uma estrutura mais simples, né? As noções mais básicas do desenho, da estrutura do corpo humano, as proporções ali, a contagem de cabeças e tal. E aqui eu quero mostrar aqui para vocês como que vocês podem estar usando isso na prática, como vocês podem estar praticando isso daí, né? Desenhando poses, desenhando cenas de luta, etc. Então vamos trabalhar aqui algumas poses isoladas, tá? De alguns personagens, como se eles estivessem em posição de luta, alguma coisa do tipo. Vamos fazer uma aqui. Vocês podem notar que eu só vou meio que movimentar aquela estrutura que eu já passei para vocês, mas aquela estrutura ela era mais parada, né? Mais estática. Agora eu vou movimentar ela, colocar os braços mais atrás, colocar fazer algumas dobras aqui, né? Essa posição aqui tá fácil até de fazer. Vocês devem lembrar sempre que algumas coisas precisam estar evidentes, tá? Por exemplo, o tórax, vocês podem tá sempre colocando, dependendo da posição, claro, né? Aquela linha da cintura vai precisar aparecer, certas coisas assim que podem guiar vocês nessa construção, tá? E também, dependendo da posição do personagem, algumas partes do corpo vão ficar menor e outras vão ficar maior, tá? Muitas vezes, se você colocar a mão dele lá na frente, a mão dele vai ficar maior do que a cabeça, né? Por conta de um efeito 3D aí que precisa ser passado no desenho, beleza? Então aqui a gente tá terminando a nossa primeira pose já, vocês podem ver que é bem tranquilo de fazer. Realmente só tô colocando em prática aquilo que eu já passei para vocês. E assim, se ficar alguma dúvida aí, sempre eu deixo aí na descrição um curso de desenho. Muito bom, por sinal, que vocês podem estar acessando e pode ajudar muito vocês aí, tá? Quem tem dificuldade, vale a pena dar uma conferida. Tá aí na descrição o link do curso, eu sempre deixei para vocês, tá? Vocês podem ver que essa posição dele aqui, se vocês compararem com aquela pose que eu passei para vocês lá no primeiro vídeo, ela só tá um pouco distorcida, mas as proporções são as mesmas, tá? Vamos fazer outra aqui em cima, que sempre aparece também em quadrinhos, principalmente do Superman, vamos fazer, né? Aqui o efeito 3D é um pouco mais visível, né? Vocês podem ver também que eu trabalho bastante com círculos aqui, tá? Aqui nesse braço dele a gente vai fazer quase que 3 círculos só, tá? A gente coloca 3 círculos assim e tá feito o braço praticamente. Vamos só colocar uma pontinha ali pra gente se situar na hora de colocar o cotovelo, né? Pra gente saber que músculos colocar ali na hora de preencher. Eu não vou preencher nesse vídeo, aqui é só o esboço, né? Mas é sempre bom colocar. Nesse caso aqui que ele tá voando, só vai aparecer mesmo o tórax dele, esse peito aqui, e a perna ali embaixo, tá? E aqui nesse braço só o antebraço com a mão também, por conta da posição que ele tá, né? Lembrem que eu comentei ali atrás que dependendo da posição, alguns membros, algumas partes do corpo, elas não ficam visíveis, tá bom? Não tem como você colocar tudo ali evidente, dependendo da posição, dependendo da pose que o personagem tá fazendo, tá bom? Vamos colocar uma capa aqui só para vocês entenderem melhor qual que é a ideia desse desenho, tá? Assim fica mais fácil de vocês entenderem. E tá pronto aqui as nossas duas poses individuais com um personagem só. Agora vamos fazer aqui outras duas poses também, mas não com um personagem só. Vamos colocar aqui mais de um personagem na mesma página, tá? Em cenas de luta, por exemplo. Então vamos colocar aqui. Aqui o cuidado que vocês vão ter que ter é o seguinte: os dois personagens eles têm às vezes tamanhos diferentes, às vezes têm tamanhos semelhantes ou o mesmo tamanho, né? Então, se os personagens que você está desenhando forem do mesmo tamanho, você vai ter que representar os dois do mesmo tamanho. Se eles forem de tamanhos diferentes, um for maior que o outro, você vai ter que trabalhar bem essa diferença de tamanho, porque senão vai ficar esquisito, tá? Então,
só se atentem um pouco a isso. E talvez no começo vocês tenham um pouco de dificuldade para colocar os dois personagens dele misturados assim em luta, tá? É normal. Mais com a prática mesmo que vocês vão conseguir um resultado satisfatório. Mas não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças não, tá? Vamos fechar aqui a outra perna dele. O nosso primeiro personagem tá pronto. E agora vocês vão ver aqui como que a gente faz pra cruzar os dois na mesma cena, né? A gente puxa ali o braço, né? A gente não vai começar pela cabeça, assim fica mais fácil pra gente acertar ali a posição que ele tá em relação a esse primeiro que a gente já fez, tá? E a partir daqui é tranquilo. Dependendo do desenho, vocês vão começar pela cabeça, ou pelo tórax, ou pelos braços. Dependendo do tipo de desenho, vocês começam até pela perna, pelo pé. Isso daqui varia de cada um, tá? Com o tempo, você vai entendendo aí diversas formas de poder começar os desenhos aqui. Vocês podem ver também que essa linha ali que eu faço, o círculo do tórax, o círculo da cabeça, sempre são linhas de referência para mim, tá? Então vocês podem usar bastante isso daí também, que vai ajudar na hora que vocês estiverem construindo as poses. E por falar em construir pose também, no início talvez seja um pouco difícil de você inventar as posições, né, posição de luta, inventar as poses dos seus personagens. Então no começo você sempre vai copiar bastante, tá? Depois você começa a inventar baseado naquilo que você já tem decorado ali, daquilo que você sempre vê. Mas as primeiras poses que vocês forem desenhar, normalmente vocês vão ter que copiar mesmo, tá? Pega aí no Google Imagens alguma cena, alguma pose de algum personagem e vai tentando rabiscar e fazer o esboço, tá? Aqui o importante é só fazer esse esboço mesmo, a construção, né? Não se preocupem tanto em finalizar o desenho de vocês, porque é só para vocês trabalharem essa noção mesmo de estrutura corporal, né? Da movimentação do corpo humano e tal. Tanto que vocês podem ver que essas pernas aqui que eu fiz todas elas, né? As duas ali como se o corpo estivesse de frente para mim, né? Na verdade, esse daqui, o primeiro que eu fiz aqui, ele tá de costas, né? E o segundo, ele tá meio que de semi-perfil. Então, na hora de passar limpo, as pernas ele não vão estar desse jeito assim, né? Mas como é o esboço, a gente tolera esse tipo de coisa. Então não se atentem tanto a detalhes assim que você vai acertar mais na finalização, tá? Se preocupe mais em gravar a estrutura do corpo e a movimentação dele. E a gente já fechou a nossa primeira cena de luta aqui, tá? Ficou bem legal. Uma cena que aparece bastante em quadrinhos também. Vamos fazer uma outra cena aqui, então, como se fossem dois boxeadores lutando, né? Aqui vocês podem ver que eu uso bastante círculos, tá? Vou fazer isso daqui quase tudo com círculo. O que não é círculo aqui é cilindro, né? Então, vocês podem ver que se vocês entenderem a lógica por trás disso daqui, vocês conseguem construir rapidinho um esboço desse daqui, que você usa quase que a mesma coisa sempre, né? Essas pernas aqui desses personagens também eu fiz aqui no esboço como se estivesse tudo de frente para mim, mas na hora de passar limpo a gente tem que sempre levar em conta que eles estão uns de meio que de costa, né, outros de perfil, tem que sempre levar em conta isso. Essa perna aqui, por exemplo, já saiu meio tortinha, a gente vai ajeitar ali. E terminando esse daqui, a gente já vai pro outro, naquele mesmo esquema que a gente fez ali embaixo, tá? A gente começa a desenhar o outro personagem, o outro desenho, partindo de onde a gente terminou esse primeiro, tá? Pra gente acertar ali aonde eles se cruzam, tá? Pra gente acertar também o tamanho deles, um em relação ao outro, etc. Esses dois aqui eles vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? Fica mais fácil. E aqui eles estão bem misturados mesmo, fica bem legal de fazer. Eu gosto de fazer esse tipo de desenho, esse tipo de esboço assim, fica bem legal visualmente assim, fica bem bonito, né? Vamos terminar aqui a perna desse daqui e tá pronto aqui os nossos dois desenhos, né? Nossas duas poses. Eu vou passar por cima aqui para vocês, para poder ficar mais visível para vocês, né? Mas já tá pronto aqui. Então a gente tem aqui duas poses conjuntas, né, de mais de um personagem na mesma página, e as outras duas que eu passei para vocês antes, de um personagem sozinho em alguma posição, em alguma pose específica, né? Isso daqui é para vocês terem uma noção de como que vocês podem colocar em prática, né? Uma aula prática, por exemplo, né? Como que vocês praticam e treinam a partir daquilo que eu passei para vocês naquele vídeo lá atrás sobre como desenhar um corpo humano. Lembrando que tá aí no card, para quem não viu, pode dar uma olhadinha aí em cima, tá? Então primeiro você pega aquela estrutura estática parada e depois você pratica dessa forma aqui, tá? É assim que você pratica aquilo lá. Tá pronto aqui então as nossas duas poses. Espero ter ajudado a vocês, espero que vocês
tenham gostado desse vídeo, tá? Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram, deixe seu like aí para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e para eu trazer mais conteúdos como esses, tá? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.